A todos com a paz do Senhor. Iremos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Logo após iremos cantar o hino do nosso cantor cristão 108, chamada final. Oramos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia. Muito obrigado, ó Deus, por essa rica oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Que o Senhor venha nos dando sabedoria, fazendo assim a tua vontade em nossas vidas, Senhor. Toma a direção deste culto, Senhor. Abençoa minha pessoa, minha família, meus filhos, Senhor, meu esposo. Toma a direção da vida deles, Senhor. Abençoa, Senhor, o seu ministério, Pai. Fica conosco nesta noite. Abençoa cada um que está aqui, aqueles que não vão poder estar. Toma a direção da vida de cada um. E aqueles que ainda irão chegar, traga-os em paz, livrando de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 108. Quando Cristo sua trombeta lá do céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos desta terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir e fizessem então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então para Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Iremos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele a afundou sobre os mares e a afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará ao seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na terra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos,
ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Graças a Deus, pela sua palavra lida. Iremos ouvir agora o ministério infantil. Irá louvar o Senhor.
Isso. Irei louvar o Senhor com louvor. Logo após o Ministério Feminino vai louvar o hino 328 do nosso cantor cristão. Eu peço que a igreja me ajude nesse louvor. Tenho um anseio em mim, meu Senhor. Tenho um anseio em mim, talvez meu Senhor. Ama demais, fala de paz por onde for. Tenho um anseio em mim, tu sabes, meu Senhor. Eu quero amar demais, falar de paz por onde for. Mas o tempo aqui se vai e o meu anseio só não satisfaz meu ser. Preciso praticar, Senhor. Tu és Senhor de mim. Concede o que estou a pedir, Pai de amor. Senhor, eu quero mais que o meu anseio só. Eu quero mais, porque viver é bem melhor. Senhor, eu quero mais que o meu anseio só. Eu quero mais, porque viver é bem melhor. É bem melhor. Dá-me amor ao coração e sem reservas ter a comunhão que faz sentir bem mais o teu poder. E no tempo que sofrer as grandes tentações, ó, vem, Senhor Jesus, vencer por mim os teus grilhões. Tu és Senhor de mim. Concede o que estou a pedir, Pai de amor. Senhor, eu quero mais que o meu anseio só. Eu quero mais, porque viver é bem melhor. Senhor, eu quero mais que o meu anseio só. Eu quero mais, porque viver é bem melhor. Senhor, eu quero mais que o meu anseio só. Eu quero mais, porque viver é bem melhor.
melhor. Senhor, eu quero mais que o meu anseio só. Eu quero mais, porque viver é bem melhor. É bem melhor. Amém. Que o nosso Deus continue nos abençoando. Eu agradeço a Deus aí com a oportunidade e o privilégio, né, de estar louvando com o meu pastor e o meu filho tocando, né? Graças a Deus. Que Deus abençoe a cada um. Como esse mês é o mês da família, né? Eu agradeço a Deus, né, por estar aqui com a minha família na casa do Senhor, né? Porque não tem coisa melhor do que estar na presença do Senhor com a nossa família. E a minha família também. Agradeço a Deus pela família da igreja, né? Que o Senhor nos deu, né? Que o Senhor abençoe a cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém? O Ministério Feminino. E está nos visitando nesta noite, né, o nosso irmão Pierre. Como é que a igreja diz? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Esta igreja ama você e sua família. Amém. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Vou deixar aqui para a nossa meditação em Isaías 64, o 4, que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Amém. Bora começar. O mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador, não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, se pressa submergir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a não tragar, eleva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai, mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir, a dor que perturba minha alma, eu peço te vem banir, de ondas o mal que me cobrem, que me fará sair, pereço sem ti.
atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a abundância, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza a calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Amém. Agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvor. Tá sem som, tá falando? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Convidamos os irmãos para ficar de pé, para juntos louvarmos e engrandecermos o nome santo do Senhor. Oi, som. misericórdias se renovam a cada manhã. As misericórdias se renovam a cada manhã. A cada manhã.
se acabam, e a minha esperança no Senhor parece não resistir. Minha alma se abate dentro de mim, meu coração começa a se lembrar daquilo que renova a esperança, as misericórdias do Senhor não tem fim. Grande é o seu amor. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã. Quando as minhas forças se acabam e a minha esperança no Senhor parece não resistir, minha alma se abate dentro de mim, meu coração começa a se lembrar daquilo que renova a esperança, as misericórdias do Senhor não tem fim. Grande é o seu amor. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã. Minha porção é o Senhor, a minha força é a sua alegria, Ele é a razão do meu louvor, inspiração da minha melodia. Espero nele a cada novo dia. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã. Aqui na minha vida chove. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção. Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Meu Deus, eu quero te dizer muito obrigado.
chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção. Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção. Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Na minha vida chove, na vida do meu irmão. Na minha vida chove, na vida do meu irmão. Na minha vida chove, na vida do meu irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E estamos nessa noite para adorar ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Aleluia, Jesus. A honra
nós consagramos, ó Deus, todo o nosso ser a Ti, Pai. Recebe o nosso louvor, Senhor, como um cheiro suave em Tuas narinas, ó Deus. Nós estamos aqui, Senhor, nesta noite para Te adorar, para Te louvar, Te engrandecer, Senhor, porque nós reconhecemos, ó Pai, que não há outro além de Ti, não há outro, Senhor. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Salvador, aquele que restaura, aquele que transforma, aquele que liberta, aquele, Senhor, que salva. E nós estamos aqui nesta noite, Senhor, para declarar a Tua grandeza, Senhor, exaltar o Teu santo nome, que não há outro nome, Senhor. Em nome de Jesus, seja exaltado no nosso meio, seja exaltado, Senhor, nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa comunidade, onde quer que nós estejamos, Senhor. Que o Senhor seja exaltado, em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. A igreja pode sentar e a palavra está com o pastor Alessandro. Paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Nós damos graças ao Senhor por estarmos aqui mais uma vez para a glória do nome do Senhor Jesus. Oramos a Deus, aliás, louvamos a Deus, não é, por tudo quanto Ele tem nos concedido. Alessandro ainda se encontra por aqui. Eu já disse a ele que ninguém chora mais, né? Ninguém aguenta mais esse negócio de estar chorando. Já disse a ele, a mãe dele, se quiser que chore, a gente iguala o choro, né? E vai, toda semana assim. Eu estava dizendo, se a gente tivesse pedindo Pix para Alessandro viajar, estava tudo rico já. É um vai. Eu não estou querendo que ele vá embora não, sabe? Não é que eu estou pressionando, porque a gente fica se despedindo, nesse se despede e vai se acabando e desmoronando, e o negócio, coisa ruim. E assim... Mas amanhã, ou mais tardar, terça-feira, ele viaja, se Deus quiser. E amanhã também está chegando o filho da nossa irmã Ana, né? Ana, irmão alemão, estão vindo de São Paulo. Nós estaremos orando por sua viagem também, em nome de Jesus. Nós, domingo, pedimos oração à igreja, além de tantas outras, nós pedimos oração por nós, pela segunda-feira, nós estaríamos passando pelo concílio. E graças a Deus deu tudo certo. Passamos os apertos. Eu pensei logo em sair de escada, porque primeiro o pastor Pedro tinha me avisado logo cedo do trânsito. O motorista que a gente foi, também foi de manhã logo em Recife, já tinha avisado do trânsito. Mas mesmo assim a gente saiu daqui 5h30, e depois do Dom Helder, meu Deus do céu, era um congestionamento, um trânsito lento. E aí, devido a algumas manobras, algumas manobras erradas, deu certo. Se não, 8h30 da noite, eu acho que a gente não chegava lá não, com aquele trânsito, mas chegamos 7h10. E aí, eu quero também agradecer, além do agradecimento à igreja, né, que orou, em nome de Jesus, que esteve orando por nós. Em nome de Jesus, eu quero agradecer também aos irmãos que estiveram lá conosco, vendo-nos naquele calafrio. Fazia um bocado de tempo que eu não tinha sentido a minha orelha esquentar tanto. Mas, louvado seja Deus, que Deus abençoe a todos os nossos irmãos, em nome de Jesus. A princípio, o concílio seria feito aqui, porque aí poderia mais irmãos da igreja acompanharem, presenciarem. Mas depois, por diversos assim,
por algumas circunstâncias, o concílio foi feito lá em Recife. Mas, enfim, vamos meditar na palavra do Senhor hoje, aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração através da sua palavra preciosa. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Daniel, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 8. Nos diz assim a palavra do Senhor. E Daniel assentou no seu coração. Versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém? Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, por estar na tua casa. Te agradecemos, Senhor, por cada louvor e adoração que fora te oferecido até esse momento. Rogamos, ó Deus, que o Senhor fale-nos através da tua palavra. Nós precisamos, Senhor, ouvir a tua voz. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Nós lemos apenas o versículo 8 do capítulo 1 de Daniel. Depois, na sequência, na continuidade, nós vamos estar lendo outros textos em outros capítulos do livro do profeta Daniel. Os irmãos sabem, a gente já pregou sobre Daniel aqui em outros momentos, talvez nesse mesmo texto, em outros, que nesse aqui Daniel está junto aos seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego. E o povo de Israel foi trazido para o cativeiro. Não somente uma vez, mas mais de uma vez. O povo de Israel foi feito cativo, foi feito escravo. Mesmo depois de terem daquela libertação lá em Gênesis, lá em Êxodo, quando o povo sai do Egito e Deus leva-os de caminho à terra prometida. Israel, depois já de nação organizada, com reis, tudo isso, profetas. Mas Israel, em muitos momentos na sua vida, abandona os caminhos do Senhor. Esquece das leis de Deus. Deixa de guardar os seus mandamentos. Há momentos registrados na Bíblia como que a informação é que Israel dá as costas para Deus. É claro que Israel está no Antigo Testamento como a igreja, como nós estamos hoje para o Senhor. Até porque tudo o que aconteceu a Israel conduzia na história para um propósito de Deus, que era a vinda do Messias, seu sacrifício e morte na cruz, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus, a descida do Espírito Santo e, por fim, quando ele retornará, voltará para vir buscar a sua igreja, a qual ele está preparando durante a história, após a sua vinda, para esse encontro glorioso
com o cordeiro, onde a Bíblia chama de as bodas do cordeiro, o casamento da noiva, a igreja com o noivo, o Senhor Jesus. Mas, e assim como nos dias de Daniel, no Antigo Testamento, nos dias dos judeus, a igreja também, nós também, quebramos as leis de Deus, transgredimos seus mandamentos, esquecemos, em alguns momentos, às vezes, da obediência a Deus. Daniel viveu nesse período em que o povo entra em apostasia, se esquece de Deus, abandona a obediência a Deus e sofre o cativeiro. E nesses dias, Daniel, muito jovem, com seus 3 amigos, é levado até a corte de Nabucodonosor, para que lá ele venha servir. Acredita-se que por causa de uma linhagem de Daniel, ele tenha sido diferenciado e escolhido com seus 3 amigos para fazerem parte de um grupo de jovens específicos para servir ao rei. Há quem diga também, nós já fizemos esse comentário aqui outras vezes, que Daniel e os seus amigos podem ter sido até castrados, porque acontecia isso para que os jovens fossem eunucos. Acontecia até isso para que os jovens servissem ao rei ou próximo à rainha. Mas o que a gente pensa, irmãos, é Daniel sair de sua terra, da sua casa, ir para o cativeiro, perder o contato, perder a aproximação, perder a comunicação com a sua família e talvez até ter perdido a sua própria família. Aí acredita-se que a família de Daniel antes já tenha sido talvez até morta. E, por outro lado, acredita-se que Daniel foi castrado porque não há relato de parente, de família de Daniel na sequência. Mas, enfim, nós chegamos nesse capítulo 1, versículo 8, e encontramos Daniel tomando uma decisão, uma atitude que poderia trazer a morte para a vida dele e para a vida dos seus amigos. Porque ele foi escolhido, digamos assim, selecionado, juntamente com seus 3 amigos, para servirem digamos, um grupo de jovens, para estarem a serviço do rei. E o rei tinha lá o chefe dos eunucos, é justamente essa declaração do versículo 8, tinha o chefe dos eunucos, o chefe justamente desses jovens que passavam por essa castração até. E esse chefe era responsável pela dieta, pela comida, pela alimentação deles. Daniel, sendo um jovem judeu, temente a Deus, conhecendo os mandamentos do Senhor, sabia também que naquele reino de Babilônia estava lá tudo que era idolatria, tudo que era devoções aos deuses pagãos. Ele sabia que esses reis, tudo que eles faziam era sacrificado, oferecido aos seus deuses. E Daniel colocou no seu coração não comer da comida servida pelo rei, porque esperava-se, acreditava-se que aquela comida poderia ser uma comida consagrada ou dedicada aos deuses pagãos. E a gente sabe também que, como judeu, existia até umas restrições com relação a alguns alimentos.
até hoje, algumas igrejas, algumas religiões, por exemplo, a Adventista do Sétimo Dia, eles são orientados até a não comer carne. Não estou dizendo que eles não comem, mas a orientação é que carne não é saudável, e são vegetarianos. Nem todos, alguns comem carne, talvez até a maioria. Mas na essência, até doutrinária deles, não é para comer carne. Não é para tomar café. Que aí tem muita gente também que não precisa nem ser adventista para não querer tomar, para deixar de tomar café. Não é? Mas assim, os judeus tinham lá um monte de restrições, porque eles entendiam, como servos de Deus, eles precisavam continuar puros, obedecendo a esse Deus, a não ser quando havia essas atitudes de rebeldia, que eles esqueciam da lei do Senhor, dos mandamentos do Senhor. Pois bem, Daniel colocou no seu coração, diz o versículo 8, que ele colocou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que o rei bebia. E aí ele diz ao chefe dos eunucos, que era o responsável por eles, que lhes dê apenas legumes para ele comer. E água. E o chefe do eunuco fica com medo, diz para ele o que vai acontecer no final. Se quando vocês forem alimentados diferente dos outros, e de repente quando o rei pedir para vos apresentar, para apresentar todo mundo a ele, ele vai perceber que vocês estão pálidos, que vocês estão desnutridos, sem comer carne, sem comer das iguarias, da porção que o rei manda, comendo só legumes e tomando água. E ele pede para que ele faça esse experimento pelo menos por 10 dias. E ele diz, depois de 10 dias, você observa o resultado. E aí você toma a decisão que você entende que é preciso tomar. Mas aí, veja uma coisa, irmãos. Daniel, com certeza, aprendeu com os seus pais, com os seus mestres, algumas lições. E que ele leva com ele, e mesmo correndo risco de morte, ele não abre mão, ele não despreza esses ensinamentos, ele não larga essas lições que ele aprendeu, mas ele preserva esses ensinamentos, porque ele entende que eles fazem parte de algo maior, que é obedecer a Deus. E aí uma das primeiras lições que a gente encontra aqui nesse capítulo 1, quando a gente lê, por exemplo, no versículo 12 e o 13, quando o moço diz para eles assim, o que vai acontecer? Se terminar esses 10 dias aí, qual vai ser o resultado? Aí ele vai dizer, experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo que se deem legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem a porção que você vai trazer lá do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. Resultado, versículo 15. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Depois de 10 dias, qual foi o resultado? Eles estavam melhor, o semblante deles era melhor do que o semblante dos outros. Vamos imaginar que Daniel aqui estivesse em prova, e faz uma prova de 10 dias, e nós tenhamos aqui uma prova de 10 dias, e que atitude nós tomaremos
diante desses 10 dias, em que nós aguardamos um resultado, em que a expectativa é de que será feito uma avaliação, um diagnóstico sobre a decisão que nós tomamos nesses 10 dias. Mas a gente aprende com Daniel, porque o que Daniel deixa bem claro aqui é que ele sabe, é que ele tem entendimento, é que ele crê que com Deus, que obedecer a Deus, que servir a Deus, que se guardar para Deus, ainda é melhor. Melhor é servir, melhor é obedecer a Deus. Espera aí, Daniel, tu está correndo, homem, risco de morte se o resultado der negativo. Se Daniel tivesse chegado após os 10 dias com seus 3 amigos, ao invés de mais gordo, mais magros, semblante pior do que os outros, qual seria as consequências para Daniel? Daniel, tu fosse escolhido para estar tendo a oportunidade de talvez estar servindo na mesa do rei, e tu corre o risco de perder essa oportunidade. Daniel diz, não me importa, o que importa é porque eu creio que o meu Deus é melhor. De que a vida com Deus é melhor do que a vida com o rei. A vida com Deus é melhor do que a vida com um monte de amigos nos abraçando, rindo, achando graça da nossa besteira. A vida com Deus é melhor do que qualquer coisa que nos leve a nos contaminar, mesmo que aparentemente a gente esteja sendo bom, sendo agradável, sendo sociável. A vida com Deus ainda é melhor. Daniel acredita nisso. A vida com Deus é melhor. Você já ouviu, já sabe, né, que aquele versículo diz assim: o que vale o homem? Ganhar o mundo inteiro e no fim perder a sua alma. Tem gente ganhando tudo nessa vida, tem gente que tem todos os acessos, tem gente que tem todas as facilidades, talvez. Mas Deus ainda é melhor. O resultado de uma vida com Deus ainda é melhor. Você já pensou, a gente leu aqui, faz quanto tempo que eu comecei a falar? Faz 10 minutos. Vamos botar que eu falei, faz 10 minutos. Em 10 minutos, Daniel já foi levado à presença do chefe dos eunucos. O chefe dos eunucos tem um diálogo com ele, dizendo que ele vai comer uma comida boa, especial do rei. Ele disse, eu não vou comer, não. Vou nada. Eu não vou me contaminar, não. Mas Daniel é do rei. Daniel, tu está tendo confiança, Daniel. Tu está tendo a credibilidade. E tu pode ter a aprovação dele. Do que adianta ter a aprovação do mundo, dos homens, e ser reprovado diante de Deus. Irmãos, alguém lembra aqui da história? Eu falei no domingo também, mas falei muito isso aqui na escola bíblica, a gente estudando Romanos. Quando a gente estava estudando o livro de Romanos, falei muito isso aqui. Lembro quando eu falei que eu ia vindo da casa da irmã Bia, tarde, já da noite, para minha casa, presbítero da igreja já, vinha subindo, ia lá um filho de um professor, diretor do colégio. Lembra dessa história? A ovelha negra da família, que era o único que se envolveu com bebida, cachaça, era o perdido da família. A filha dele, eu acho que até faz parte da primeira batista, a filha do diretor. O filho dele fez pelo menos viver a vida inteira dentro da primeira batista, lá em Amaragi. O filho, a filha desse diretor.
Mas esse aí, eu nunca lembro de história nenhuma dele indo em igreja nenhuma. Naquela época que nós não tínhamos esses assuntos, né, de muita de criminalidade numa cidade, principalmente no interior, a gente não ouvia falar muito essas coisas de droga para lá e para cá, ninguém ouvia falar. Ver um jovem, qualquer jovem, solteiro, bêbado, era uma coisa absurda para a gente. Ver um menino bêbado era uma coisa horrível. Numa época dessa, ele novinho, se envolve só com coisa errada. Todo mundo dizia, meu Deus, como é que era professor fulano, diretor, só esse filho que é desse jeito. E naquele dia eu tive a oportunidade de dizer para ele, Jesus tem uma história de vida diferente para você. Tive a oportunidade de dizer para ele, naquela noite, Jesus morreu na cruz para perdoar os seus pecados. Tive a oportunidade de dizer para ele, como Daniel cria aqui, meu amigo, essa sua vida, por enquanto, só está te destruindo. A vida com Deus ainda é melhor. Mas aí eu não quis ser o chato. Eu não quis ser o desagradável. Eu não quis contrariá-lo. Vai ele lá pisando com os pés, umas pisadas meio incertas, e ele me conhece, é claro, no interior todo mundo conhecia, não era de bater papo, mas sabia quem era quem. E ele olha para mim assim e faz, irmão, vida é essa, não é, irmão? Essa é a vida, né? Eu olhei assim, eu digo, eu vou contrariar esse nóia, eu vou dizer ele que não é. Foi a primeira coisa que eu pensei, eu digo, eu vou dizer, eu sou doido. Olhei assim, só estou eu e ele, mesmo em frente à igreja que eu congregava, quase em frente à igreja, ó. Eu vou morrer mesmo em frente à igreja, talvez. Eu não quero morrer não, Jesus. A vida é essa mesmo. Eu não dei mais 2 passos, ele fez, irmão, você é homem de Deus, irmão. Como é que você diz que a vida é essa, meu irmão? Era para você me dizer, vida boa é vida com Deus. Essa vida minha não presta. Irmãos, a gente muitas vezes se inibe, fica com medo, com timidez de falar do amor de Deus e não temos vergonha de perder valores. E eu não estou falando de valores espirituais, de valores... Não estou falando nem disso. É de valores morais mesmo. Perder respeito. A gente às vezes tem a vergonha de ser taxado como chato, como crente. A gente não quer. Não quer chamar a pessoa, um amigo, um conhecido, um parente para vir à igreja, mas às vezes quando está junto com ele, se mistura, se envolve com ele, pratica as mesmas coisas com ele, sem nenhuma vergonha, sem nenhuma restrição. A vergonha vai embora, some tudo. E a gente se esquece que nós somos como Daniel. Nós somos como Daniel. Daniel estava no cativeiro, mas Daniel não abriu mão de guardar a sua fé em Deus. Levaram Daniel para o cativeiro, tiraram a família de Daniel, tiraram a terra de Daniel, tiraram o culto de Daniel, mas não tiraram o Deus de Daniel. Deus continuava sendo o Deus de Daniel. E você sabe que no texto, no livro de Daniel, você vai encontrar quando os inimigos de Daniel foram ao rei, pensaram logo, o que a gente faz para acabar com a vida desse caba? Ele tem mais crédito aqui do que todo mundo. Vamos frustrar essa caminhada dele aí, essa credibilidade, vamos acabar com isso dele. O que a gente faz para sujar ele? Aí olharam para a vida dele e disseram, a gente não tem de que acusá-lo. A vida dele está tão boa, a gente não tem de que acusá-lo. E aí eles disseram, só tem um jeito. Ele ora todo dia, 3 vezes ao dia, ele abre a janela do seu quarto e ora voltado para Jerusalém. Pronto, é aí que a gente vai atacar a vida dele, é na fé dele, é na oração dele. E foram falar com o rei, disseram, rei, não seria bom que durante 30 dias, o rei baixasse um decreto aqui para que durante 30 dias
nesse período de 30 dias, qualquer pessoa, qualquer um aqui do reino, que fizer um pedido, que fizer qualquer petição a qualquer uma outra pessoa, ou mesmo a um Deus diferente do rei, seja jogado. Lembra na cova dos leões? E o rei disse, o rei gostava de se achar grande. E o rei disse, então baixa o decreto, assinou, selou com seu anel, o decreto está assinado e aprovado. Durante 30 dias ninguém pode fazer uma oração, ninguém pode pedir nada senão ao rei. Daniel continua do mesmo jeito, abrindo a porta, a janela do seu quarto, olhando para Jerusalém e orando ao Deus dos céus. Tiraram tudo de Daniel, tiraram a família de Daniel, tiraram o culto mesmo, tiraram a terra dele, a terra dos seus pais, mas não tiraram Deus da vida de Daniel. Daniel continuava temendo a Deus, continuava em comunhão com Deus. E Daniel sabe que quem tem comunhão com Deus, a vida é melhor. A vida é melhor. Agora, tem uma outra coisa que a gente aprende com Daniel, capítulo 2, versículo 17. Capítulo 2, versículo 17 a 19. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que ninguém e seus companheiros, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite, Daniel louvou ao Deus do céu. O rei Nabucodonosor teve um sonho, está apavorado com esse sonho, não sabe o que significa, e os reis ficavam querendo saber o que o sonho queria dizer, e procurou os seus sátrapas, os adivinhos. Os sátrapas vieram, chegaram para o rei e disseram assim, rei, me dá um prazo aí, dá um tempo. E ele não somente pedia que a pessoa revelasse o sonho, o rei chamava e dizia, eu tive um sonho essa noite. Sim, rei, qual foi o sonho? Não, o sonho, vocês vão dizer qual foi o sonho e vão me dar a interpretação. Era assim. Os sábios chegavam lá e diziam assim, rei, conta a gente o sonho. Ele disse, não, vocês estão querendo ganhar tempo. Eu conto o sonho e vocês vão inventar aí a interpretação que vocês querem. E se eles não interpretassem o sonho, eles seriam mortos, como diz o versículo 18. Aí alguém vai e diz a ele, tem um moço aí, Daniel, que ele tem o dom de interpretar os sonhos, ele tem essa sabedoria, ele tem essa ciência. E Daniel é chamado para interpretar os sonhos. E quando Daniel sabe do problema que está chegando para ele e para os seus amigos, ele chega para os seus amigos e diz a eles, olha, a gente está com um problema. Eu fui chamado para interpretar o sonho que o rei teve. E vocês orem por esse negócio. Peçam a Deus misericórdia. Intercedam por mim, para que não aconteça comigo e com vocês, da gente ser morto junto com os demais sábios do reino, junto com os outros da Babilônia. Orem, clamem a Deus. Ou seja, Daniel está dizendo a eles o seguinte, vocês sabem que a gente não está na nossa terra, que a gente não está com a nossa família, mas nós temos um Deus que responde oração. Daniel crê e ele declara em seus amigos, orem, peçam a misericórdia de Deus. Daniel acredita que Deus responde oração.
Irmãos, nós temos orado a Deus, mas muita gente, nesses dias, muitos de nós temos vivido talvez um comodismo ou um conformismo com a nossa situação, com as coisas à nossa volta. Temos esquecido talvez de buscar e orar mais a Deus. Parece que nós não sabemos que, como Daniel sabia também, que nós temos um Deus que responde oração. E se nós não pedirmos a Deus, a quem é que nós vamos pedir nessa vida? Nós temos um Deus que responde à oração. Daniel acredita nisso. Daniel crê nisso. E ele convoca os seus 3 amigos para entrarem em um propósito de oração. Você vai encontrar mais adiante, tem um outro momento que Daniel vai orar por um propósito durante 21 dias. Ele não orou uma vez, nem 2, nem 3, ele orou durante 21 dias. E enquanto Daniel orava, o diabo vinha e queria intervir e impedir que as orações de Daniel fossem respondidas. O próprio Deus diz isso. Mas Daniel não desistiu, orou por 21 dias até que veio resposta de Deus. Ou seja, nós aprendemos com Daniel o seguinte: ore, ore e ore, e se não acontecer nada, e se nada mudar, e se não obtiver resposta, ore, continue orando, e continue clamando, continue pedindo misericórdia a Deus. E se passar muito tempo, e se demorar dias, e se demorar semanas, e se demorar meses, ore mesmo assim. Continue orando, mas creia que Deus responde oração. Daniel acredita que Deus é um Deus que responde oração. Quando a gente chega no versículo 20, e 21, falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os e as, ele remove os e estabelece, ele dá aos sábios e ou seja, Daniel está dizendo aqui, Deus tem o controle de tudo. Deus tem o controle de todas as coisas. É Ele que coloca o rei, é Ele quem tira o rei, é Ele que estabelece os governos, é Ele quem tira o governo, é Ele quem levanta, mas é Ele quem abate. Daniel diz, Deus tem o controle de tudo. E aí, já que a gente aprendeu até agora que Daniel nos ensina através da sua vida, que com Deus a vida é melhor, que é muito melhor a vida com Deus do que qualquer coisa, do que qualquer experiência nesse mundo. Se nós aprendemos que com Daniel que Deus responde oração, nós aprendemos que Deus está no controle de todas as coisas. E pode ser que hoje eu não me volte para Deus com diligência, que hoje eu não olhe para Deus, que hoje eu não valorize o amor e a misericórdia de Deus sobre a minha vida, e eu comece a fazer e a resolver da maneira que eu quero, pensando que eu é quem tenho, que eu é quem posso, que o meu dinheiro, a minha vontade, a minha decisão foi eu que tomei, porque Deus ainda é o Deus que tem todo o poder. Na hora que Ele quiser, Ele para tudo. Você já viu tantas pessoas mal terminam de se formar, já estão empregados e tem várias vagas chamando, às vezes até assim, várias empresas.
Tem outro que bate uma porta, bate outra, se forma, cheio de currículo, e tenta ali, tenta lá, e tenta em tudo que é lugar. Não é. Falta de habilidade, falta de inteligência, falta de conhecimento, falta de capacidade, falta de preparo. Não é. Tem coisas que só Deus, irmãos. Tem coisas que só Deus. Daniel crê que Deus está no controle de tudo. Quando ele pede a seus amigos, orem a Deus, peçam a Deus misericórdia. Porque Ele é Deus para todo sempre. Dele é a sabedoria, dele é a força, dele é o poder. Ele muda o tempo. O tempo fechou. Ai, meu Deus, eu queria tanto que ficasse sol agora, não chovesse. Só quem manda é Ele, só quem tem esse controle é Ele, só quem tem esse poder é Ele. Então, muito cuidado naquilo que você está decidindo, naquilo que você está fazendo na sua vida. Porque nós temos um Deus que tem o controle de todas as coisas. E a gente às vezes quer andar sem o controle dele sobre nós. Nesse versículo 22, cadê o 22? Ele revela o quê? O profundo e o escondido. Ele conhece o que está em, e com ele mora a luz. Tem coisas que ninguém sabe, né? Tem coisas que ninguém vê. Às vezes a gente mesmo faz coisas que a gente mesmo fica com vergonha. A gente mesmo fica triste. Ninguém sabe, ninguém acusa a gente, ninguém aponta. Ninguém chega para dizer nada a gente. E só a gente sabe. Coisas que às vezes moem a gente, maltratam a gente, desanimam a gente. Deixa a gente às vezes sem saber o que fazer. Ninguém sabe. Mas Daniel diz, Ele conhece o que está em trevas. Apaga a luz, esconda. Ele continua vendo, porque com Ele mora a luz. Onde Ele chega, onde Ele entra, as coisas escondidas são reveladas. Que Deus nos ajude a ouvir a sua voz. Porque tem muitas coisas que nós precisamos de Deus na nossa vida, tem muitas coisas que nós estamos orando a Deus para que sejam transformadas na nossa vida, tem muitas coisas que nós oramos a Deus para que Deus de repente conserte na nossa vida, tem coisas que talvez a gente não pode contar para ninguém, nem a ninguém, nem com ninguém, mas a gente pode contar com Ele, porque Ele conhece o que está escondido, Ele conhece as coisas mais profundas da nossa vida. E eu sempre, quando leio textos e versículos como esse, eu penso nos dois lados dessa história, nos dois lados da moeda, o lado positivo, o lado bom disso e o lado negativo. O lado bom é que pode ser que ninguém saiba, que ninguém se interesse, que ninguém se preocupe comigo, que ninguém se incomoda com o que eu sinto, com a minha dor, com o meu sofrimento, mas Ele não passa. A Ele isso não passa despercebido. Ele vê tudo, Ele acompanha tudo, Ele contempla tudo, tudo Ele vê. Mas vê o outro lado da história, que é o lado do eu escondo. O que eu escondo, o que eu não quero que ninguém saiba, o que eu não quero que ninguém veja, Ele está vendo tudo. Eu não sei de nada, mas Ele sabe tudo. Ele sabe de todas as coisas. Esse Deus, nada, absolutamente nada, irmãos, se esconde dele. É isso que Daniel está dizendo, esconda dele para eu ver. Tente negar, para você ver o que acontece. Diante de Deus nós só temos um caminho, que é aquele que Daniel cita no versículo 18. Lá no versículo 18. É o 18? Acho que é o 18. Só temos um caminho,
que é pedir misericórdia ao Deus dos céus. Senhor, tem misericórdia de mim. E mais embaixo um pouquinho, tem misericórdia sobre este segredo. Lá era o segredo do rei, do sonho do rei. Aqui é sobre os nossos. Tem misericórdia, Senhor, sobre os segredos, os ocultos, os guardados da minha vida. Nós vamos dar uma avançada agora, capítulo 9. Se com Deus a vida é melhor, Daniel nos ensina. Se Daniel crer que Deus responde oração, se Daniel crer que Deus está no controle de todas as coisas, Daniel crer também que Deus sabe tudo, nada se esconde dele, todas as coisas estão patentes e claras a Deus. Capítulo 9, versículo 9 ao 11. Esse texto aqui no capítulo 9 de Daniel, é uma oração de Daniel. Daniel está fazendo uma oração. Como a gente não vai fazer a oração de Daniel hoje à noite, porque talvez a oração de Daniel dure 21 dias, e a gente não tem 21 dias para ficar aqui, né, hoje. Então, talvez a oração de Daniel dure 21 dias. Nós vamos apenas pegar parte da oração de Daniel. Versículo 9 ao 11. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra... É Daniel que está dizendo, viu, irmãos? Daniel está dizendo, Daniel, aquele que colocou no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, aquele que ora a Deus e crê que Deus responde oração, aquele que chama os seus amigos e diz, peça misericórdia a Deus porque eu acredito que Deus tem o controle de todas as coisas, aquele que crê que Deus sabe, conhece o que ninguém sabe, o que ninguém conhece, o que está escondido, é esse Daniel que agora está dizendo a Deus, ao Senhor nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. Ele se inclui na nação, ele se inclui no povo judeu, e ele diz, nos rebelamos contra Deus, e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. Aí vê o que é que Daniel vai fazer no versículo 19. A gente está só lendo parte dessa oração. Do capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 27, é uma oração de Daniel. A gente leu 3 versículos, versículo 9, 10 e 11, e vai ler apenas esse agora. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Irmãos, ele não somente está orando e dizendo, ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos, mas ele ainda diz assim, e opera sem tardar. Irmãos, pecar por crente é um escorregar. O crente ele não pode ter prazer em pecar. O crente ele tem que ter prazer em ter comunhão com Deus, em servir a Deus, em obedecer a Deus. Por isso que Daniel, quando ora aqui, ele pede, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, e atende-nos, ó Senhor, e ele diz, e opera sem tardar.
Em outras palavras, Daniel está dizendo o seguinte: eu creio, Senhor, que o perdão é o Senhor quem dá. E ele está dizendo: eu preciso desse perdão urgentemente. Eu preciso desse perdão sem tardar. Opera em nós, Senhor, opera com tua misericórdia. Nós somos a cidade e o povo que se chama pelo teu nome. Daniel crê que Deus perdoa pecados e ele pede perdão a Deus e ele implora para que isso venha urgentemente sobre a vida dele. Em outras palavras, nós aprendemos com Daniel o seguinte, que nós estamos precisando, e se há essa necessidade, nós devemos buscar urgentemente conserto com Deus e afastamento desse mundo pecaminoso. Ou nós queremos ser mais uma vítima dessa sociedade aí? É só a gente ver os noticiários todo dia. Ou nós queremos ver que a nossa família, que o nosso casamento, que a nossa descendência seja isso, que o noticiário mostra de manhã até a noite. É a mesma coisa, tragédia em família, tragédia em crianças, tragédia no casamento, tragédia na juventude. Para tudo que é lado que você olha, está deteriorado. Daniel nos ensina, e olha em que época Daniel, talvez mais de 700 anos antes de Cristo, está Daniel profetizando como profeta e ao mesmo tempo agora orando a Deus e dizendo, sem tardar. É como se ele dissesse, apressa-te, Senhor, em me perdoar. Eu preciso de perdão. É uma confissão de arrependimento. E nós, às vezes, chegamos no domingo na igreja, ouvimos a pregação da palavra. Chegamos no outro domingo, ouvimos a pregação da palavra. Chegamos no outro domingo, ouvimos a pregação da palavra. Chega o outro domingo, a gente canta, adora, recebe a palavra, recebe uma alegria do Espírito pelos louvores, momento de adoração e celebração. Saímos da igreja e parece que tudo que a gente ouviu, recebeu, ouviu, é abandonado, é esquecido. É o que está nos versículos 9 a 11. Despreza-se a lei de Deus, se esquece dos ensinamentos dos profetas, dos apóstolos, se esquece dos mandamentos bíblicos, se esquece do que ensina a palavra de Deus. E começamos a nos alimentar e a comer, engolir tudo que esse mundo nos oferece. Hoje nós temos a oportunidade de fazer com Daniel, nos ajoelhar diante do Senhor nessa noite, junto com Daniel e dizer, ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo. Não por nós, mas por teu amor, Senhor, opera sem tardar. Daniel crê que Deus perdoa pecados. Daniel crê que Deus reconcilia, que Deus restaura. Capítulo 6, versículos 22 a 23, a gente já está indo encerrar. Capítulo 6, versículo 22 e 23. Meu Deus, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. O versículo encerra dizendo, Daniel, porque crera no seu Deus. Daniel creu no seu Deus. Disseram que ele seria jogado na cova dos leões e ele foi. Porque Daniel acredita que é Deus quem opera milagres. Se a vida estiver difícil, não só está para você, está para muita gente. Se você passa por luta, todo mundo passa por luta. Se você está enfrentando uma guerra, uma batalha,
Tem gente enfrentando batalha e guerra como você também, ou talvez pior do que a sua. O que você precisa é aprender com Daniel a crer que Deus, Ele ainda opera milagres. Versículos 25 e 28 vai dizer-nos assim, 25 a 28. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até ao fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou a Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Deus é Deus que nos faz prosperar. Daniel nos ensina também que a fé em Deus vai contagiar outras pessoas. Obedeça a Deus, seja fiel a Deus, creia. Deus vai usar a sua vida como um testemunho para outras pessoas. Não se deixe se contaminar, não se deixe iludir por esse mundo. Daniel, ele não se deixou contaminar, ele não se deixou se convencer por esse mundo, nem mesmo pelas propostas mais tentadoras que vieram do palácio do rei. Porque Daniel acreditava que com Deus a vida é melhor. E o resultado final é: Deus preparou o coração de um rei para que esse declarasse que o Deus de Daniel é Deus para sempre. É Deus eternamente. Não se esqueça, o Deus que você serve, Ele não é somente um Deus que tem para nós uma vida melhor, mas Ele é um Deus eterno. Quando tudo nessa vida passar, quando você perder tudo nessa vida, se você não perder o Senhor, você terá tudo. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Vamos orar a Deus, vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Amém. Então, nessa oração, oremos pela viagem de Alessandro amanhã ou depois. Oremos pela viagem do filho da irmã Ana, que está vindo de São Paulo amanhã. Orem pela irmã Cleide, que está para viajar também. Orem por sua viagem, em nome do Senhor Jesus. Orem por sua família. Mas ore a Deus. Ore crendo que Deus responde oração. Deus é Deus que responde oração. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, bendito é o Teu nome, Senhor. E como declarou Daniel, o Senhor conhece o profundo e o escondido. O Senhor conhece todas as coisas. Mas Daniel, Senhor, não somente diz isso, Daniel também diz que o Senhor é Deus de misericórdia. O Senhor é Deus que perdoa pecados. Senhor, o Senhor conhece o nosso coração hoje à noite. O Senhor sabe, meu Deus, aquilo que nós precisamos livrar-nos, libertar-nos, ser livres e libertos disso. O Senhor sabe, ó Deus, o perdão que nós estamos precisando e nós pedimos o Teu perdão em nome de Jesus. Perdão, Senhor, por pecar contra Ti, por entristecer o Espírito Santo, negligenciando a Tua palavra, negligenciando os Teus ensinos. Perdão, Senhor, porque tivemos a oportunidade, como tive, Senhor, de testemunhar ardentemente e fervorosamente do Deus
todo maravilhoso, todo poderoso, mas o neguei. Eu te peço perdão no nome de Jesus. Perdão, Senhor, por cada oportunidade desperdiçada, meu Deus, de dar testemunho do Teu nome, de glorificar a Ti. Oportunidade, Senhor, que eu poderia trazer alguém, ao invés de trazer, eu me envolvi, ao invés de trazer para Ti, eu me distanciei juntamente com Ele. Perdão, Senhor, perdão no nome de Jesus. E aí, meu Pai, quando Daniel fala de perdão, ele diz: faz isso sem tardar, Senhor. Nós precisamos de perdão urgente, de misericórdia urgente, de livramento urgente, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, tudo aquilo, Pai, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que é impedimento, problemas ou enfermidades, Senhor, que pareçam ser tão secretas, Senhor, tão escondidas, tão maquiadas, ó Pai. O Senhor é poderoso para livrar-nos. E nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, o Teu toque nessa noite. Toca-nos para a glória do Teu nome, Senhor, para que haja cura, restauração, libertação, livramento, transformação, mudanças, no nome de Jesus. Pai Santo, queremos dar-te graças por essa semana. Te damos graças, Senhor, pelo concílio na segunda-feira, mas por todas as demais coisas que nos aconteceram, todas as oportunidades que nós tivemos, momentos de estarmos na Tua casa, de estarmos na Tua presença, de estarmos vivos, de fazermos algo. Muito obrigado, Senhor. Oramos, ó Deus, oramos em nome de Jesus. Rogamos, ó Deus, a Tua bênção pela viagem de Alessandro. Ó Deus, oramos pela a viagem dos filhos da irmã Ana, Senhor, a vinda aqui para a casa dos seus pais. Oramos pela viagem da irmã Cleide, Senhor, a Tua filha. Em nome de Jesus, ser com ela, ser com tudo que ela vai resolver no nome do Senhor Jesus. Pai Santo, nós Te louvamos, nós rogamos, ó Deus, também a Tua graça restauradora, a saúde do Senhor, a restauração, a Deus, na vida da irmã Teresa, cirurgiada, na vida da irmã Rosângela, Senhor. Senhor, sara essas cirurgias, faz com ela, as Tuas filhas, Senhor, se recuperem no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado, ó Deus, pela vida de todos que fizeram esse culto hoje à noite. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos pela família de todos. Colocamos, ó Deus, cada família no Teu altar em oração no nome de Jesus. Para que o Senhor faça a Tua vontade, o Teu querer. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nessa semana a vivermos para a Tua glória, para a glória do Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos, hoje e para sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos.